Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre mineralogia e recursos minerais. O Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o CRTI, é um centro localizado no Parque Tecnológico Samambaia, que visa atender demandas científicas e tecnológicas das universidades, governos e empresas em diversas áreas, como, por exemplo, a exploração e processamento de minérios. Vamos conhecer melhor esse espaço. O CRTI é um centro multiusuário, multi-institucional, dotado de uma ampla capacidade analítica e com condições, portanto, de atender a demandas bem diversificadas quanto à natureza da investigação, tanto de cunho científico quanto tecnológico. O CRTI hoje conta com um quadro de técnicos altamente especializados em diferentes áreas. As pesquisas hoje desenvolvidas no CRTI são financiadas com recursos dos projetos de pesquisa, dos pesquisadores que demandam o CRTI e das empresas que solicitam os serviços analíticos do centro. O CRTI possui hoje um conjunto instrumental muito diversificado, com equipamentos, nesse momento, em cada uma das áreas abrangidas pelo centro, que são ou que estão entre os mais modernos disponíveis atualmente no mercado. E no seu conjunto, nós podemos com certeza dizer que o CRTI está equipado como um centro para o desenvolvimento tecnológico e a inovação num nível internacional. Certamente, poucos laboratórios aqui no país e mesmo fora dele possuem reunido no mesmo local tantos e tão diversificados instrumentos com uma destinação dentro do escopo que se propõe aqui o CRTI, que é atender demandas em todas as áreas que delas necessitarem, né, e em áreas de conhecimento bastante vastas, né, que pode ir desde o setor de exploração e processamento de minérios, passando pela indústria alimentícia, pelo agronegócio, por setores da indústria farmacêutica, metalmecânica e, evidentemente, com capacidade de atender a demandas de pesquisa científica e tecnológica em todos esses setores de atividade humana. Professor, quais são os impactos ambientais que são provocados no decorrer do processo de exploração dos minerais? O Brasil possui um controle efetivo sobre essa atividade? Sim, possui um controle, na verdade, muito estrito, né? Para retomar o ponto que nós paramos antes da questão do amianto, né? Eu dizia que você pode eventualmente ter, se você é exposto de maneira inadequada àquela substância, você poderia ter algum risco à saúde. E isso é verdade, assim como é verdade você é exposto a poeira, a barulho, a calor. Você trabalha numa fundição, por exemplo, ou se você trabalha numa obra, né? Ou você está exposto à fumaça de cigarro, você está correndo algum tipo de risco, né? Então, a questão é que você não tem como viver sem os minerais. Então, o que você precisa fazer? E não tem como viver sem uma intervenção ambiental destinada a recuperar esses minerais. Então, o que você precisa fazer? Controlar essa intervenção, né? Então, se você tem uma intervenção controlada, uma manipulação controlada, seja do amianto, seja de ouro, seja de minério de ferro, seja do que for, né? Você não vai ter ou vai minimizar o problema ambiental. E o Brasil tem uma legislação, talvez esse seja um dos setores mais controlados da economia do país, em termos ambientais, o setor de mineração. Mas, por outro lado, a gente tem também aí muitos garimpos legais, né? Então, aí nós estaríamos imaginando uma intervenção que é ilegal, que não está regulada. Se ela não estiver regulada, né, pela legislação, o erro está em ser uma atividade ilegal, não em ser uma atividade extrativa. Quer dizer, existe um aspecto da mineração que é o fato de você ter, às vezes, uma cavidade muito grande, por exemplo, em uma mina, né? Então, aquilo dá uma impressão para as pessoas, às vezes, ruim, mas é mínimo. O dano causado pela mineração é um dos menores das atividades econômicas em geral. Ok, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim.
Eu quero agradecer a participação do professor José Afonso Brode no nosso programa. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição de vocês, da comunidade, né? Tanto lá no campus de Aparecida, no curso de Geologia, quanto aqui no campus Samambaia, no CRTI. Obrigado. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e do Facebook. Obrigado pela audiência e até a próxima.